Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor Etion HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para santificar. Queridos, nesse segundo comentário da Parashá Vairi, que quer dizer e viveu, nós vamos examinar um versículo ali, meus amados, no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 48, e vamos examinar o versículo 20, quando o nosso último patriarca, que é Jacó, nós tivemos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. O último patriarca, Jacó, antes de falecer, ele abençoa seus filhos. Mas em relação aos filhos de Yosef, ele abençoa antes, né? Então, e chama aqueles dois filhos, né? Manassés e Efraim, como seus próprios filhos. Eles são contados como seus filhos. E eu queria trazer para os irmãos aqui, é muito interessante, essa paraxá tem muitos pontos relevantes e ela tem também muitos aspectos interessantes. Né? Ela, no rolo da Torá, ela não dá ela vai na sequência da outra paraxá. Ela não vai para a próxima, ela fica na mesma linha da paraxá passada. Então ela tem esse detalhe de devido ao falecimento, né, de Yaakov aqui, né, nessa última paraxá do Sefer Bereshit, ou seja, do livro de Gênesis, última paraxá do livro de Gênesis, já que na semana que vem nós vamos começar o livro de Shemot, que é Êxodo, amém? Mas nós vamos agora, amados, então, examinar o livro de Bereshit, né, 48, capítulo 48, vamos aqui no Passuk, versículo 20, amém? Diz assim a Torá do Eterno: assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Então, meus amados, aqui tem um mandamento aqui na Torá, meu amado, nesse versículo 20, meus irmãos, que diz que nós, né, devemos abençoar, né, o povo de Israel, o povo de Israel, o povo do Eterno, o povo que se chama pelo nome do Eterno, tem um mandamento que deve abençoar os seus filhos da seguinte forma, dizendo: Deus te faça como a Efraim, como a Manassés. Ou seja, quando que a gente faz essa bênção, né, nós vamos explicar para os irmãos. Aqui está o versículo 20, diz assim, o Jacó, ele diz assim: em ti abençoará Israel, dizendo, ou seja, todos nós que estamos na oliveira, que é Israel, devemos abençoar os nossos filhos com essa frase: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Isso é um mandamento. Amém? Então nós estamos aqui e cada um, quando é que nós devemos dar essa bênção, dar essa brahá? Ou o ideal é que em toda noite de Shabat, né, que cada um abençoe os seus filhos, né, o seu filho, sua filha, seus filhos, quem for, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Amém? Agora a pergunta que fica é por que nós devemos abençoar os nossos filhos com essa frase? Né? Por que Yaakov, nosso patriarca, disse que nós devemos abençoar nossos filhos, né? Com a frase de Deus te faça como Efraim e Manassés, que são filhos de José? E por que ele não escolheu, por exemplo, né, Deus te faça como a Judá e Levi, já que Judá é que dá origem aos reis e Levi dá origem aos sacerdotes? Por que não, né, a José e a Levi, por exemplo? Mas não. Aqui a determinação é que nós devemos dizer toda noite de Shabat. Quem não conseguir dizer toda noite de Shabat, não pode deixar de dizer isso na noite de Yom Kippur, né? Em Yom Kippur, né? Em Yom Kippur, você deve dizer, né? Deus te faça como Efraim e Manassés. E por quê? Aí que está a pergunta. Por que Efraim e Manassés, não outros dos filhos de Jacó que foram tão proeminentes? Existem, meus irmãos, duas explicações, né?
A primeira explicação é que desde Abraão, Isaac, Jacó, e vai passando os períodos, né, o nível espiritual da humanidade vai caindo, do povo de Israel e também da humanidade. O nível espiritual vai caindo, vai caindo, vai caindo, né? Vocês vejam, meus irmãos, que, né, à medida que vai passando o tempo, o nível espiritual vai caindo. Isso é uma explicação. Em cada geração, o nível espiritual vai caindo. Mas Efraim e Menaché, ou seja, Efraim e Manassés, eles mantiveram o mesmo nível espiritual da geração passada. Isso é uma explicação. Amém? Por isso que nós devemos abençoar nossos filhos dizendo assim: Deus te faça como Efraim e como Manassés. Por quê? Porque para que mantenha o mesmo nível espiritual das gerações passadas. Amém? Então, quando você faz isso, mantém-se o mesmo nível espiritual do tempo dos patriarcas. As coisas estão sendo feitas dessa forma. Amém? Não pode deixar de fazer essa bênção, de dar essa bênção. E aqui, meus irmãos, existe uma segunda explicação. A segunda explicação é que todos os demais filhos de Jacó, né, eles foram criados ali na terra de Canaã, né, junto com Jacó, dentro ali daquele território, praticamente sozinhos, somente com influências positivas, né, conhecendo a Torá, observando a Torá, né, fazendo as coisas corretas, aprendendo as coisas corretas, amém? E isso foi muito bom. Só que os filhos de José, que é Efraim e Manassés, eles não foram criados ali em Canaã sob a influência positiva de Jacó. Eles foram criados no Egito, sendo bombardeados por influências negativas dos povos pagãos e mesmo assim venceram a todo aquele paganismo, venceram a toda aquela idolatria e se mantiveram num nível espiritual elevado. Então, eles foram criados ali numa região pagã, numa região de muita feitiçaria, mas não se deixaram contaminar por aqueles costumes malignos e se mantiveram firmes, observantes da palavra da Torá do Eterno. Então, meus irmãos, quando nós fazemos essa bênção, essa brahá, que está aqui em Gênesis 48, 20, que está dizendo para nós dizermos para nossos filhos a seguinte frase: Deus te faça como a Efraim, como a Manassés. Quando você vai fazer isso, meu irmão, minha irmã? Toda noite de Shabat. Amém? Toda noite de Shabat. Você vai dar essa brahá para o teu filho, para a tua filha, para a sua descendência. Amém? Você vai proferir essa bênção. Porque aqui no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, livro de Bereshit, você tem esse mandamento, né, e que está constando aqui no versículo 20, que diz assim, meus irmãos, repetindo para os irmãos: assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo. Então, em ti abençoará Israel, ou seja, todo o povo que está enxertado na oliveira, que é da oliveira e que está enxertado, vai dizer para os seus filhos: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Aleluia. E aqui, meus irmãos, também é importante, amém, que você, proferindo essa bênção sobre seus filhos serão firmes, estacas, valorosos, serão guardados, e mesmo em meio a influências negativas, eles manterão sua postura de tzadikim, de justos diante do Eterno, amém? De observadores da palavra do Eterno, da palavra da Torá e também dos ensinamentos de Yeshua HaMashiach, que é o nosso Mashiach, amém? Então nós vamos ministrar essa bênção sobre nossos filhos,
toda noite de Shabat. Se você ainda não ministrou essas bênçãos, né, você não estava ministrando, você vai a partir da próxima noite de Shabat, né, você vai ministrar essa bênção sobre seus filhos. Amém? E o Eterno vai honrar e vai abençoar os seus filhos, e seus filhos vão ser saudáveis, Deus vai abençoá-los, e mesmo que eles enfrentem lutas, no final, o Eterno dará a vitória. Por causa de quê? Porque você está abençoando seu filho toda noite de Shabat, da seguinte forma, com as seguintes palavras que tem na Torá: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Amém? Queridos amados, e que o Espírito de Adonai continue falando ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.